E sempre é bom estarmos lendo a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo de número 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se fala. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá brumadeiramente. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz a madeira: agora, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Leitura da palavra do Senhor. Pai, nós novamente nos colocamos diante de Ti, rogando a Deus que o Senhor agora fale através da exposição da Tua palavra a cada coração. Com certeza, o Senhor já tem falado a nós nessa noite, através, ó Deus, da Tua palavra que já foi lida, através, ó Pai, dos louvores, das orações,
mas rogamos a Deus que, na tua misericórdia e graça, o Senhor continue a nos edificar. Para isso, ó Deus, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e aplica, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, a tua palavra em cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre o tema poderá haver um mundo bom sem Deus? É possível haver um mundo bom sem Deus? E o que nós vimos é que isso é impossível, né? Não há como existir um mundo bom sem Deus. Mas na evolução da humanidade, evolução, é claro, eu digo no sentido dos anos que se passam, a humanidade ela vai buscando meios para se afastar de Deus. Houve uma época então que as pessoas achavam que podiam viver sim sem Deus. A religião, Deus, era um embaraço. E eles então começaram a buscar alternativas, ou através da ciência, através de ideologias, buscar viver sem Deus. E o que aconteceu? É o que acontece com a humanidade. Cresce a violência, cresce as mazelas, todas as coisas ruins proliferam de uma maneira terrível. E assim é a humanidade. O fato, meus irmãos, é que ter que conviver com a maldade sempre foi e sempre será motivo de muita angústia. Como lidar com a aflição? Como lidar com a adversidade? O ser humano sempre teve problemas com isso. Mas uma coisa interessante é o que nós podemos encontrar aqui em Abacuque. O mundo, aquele que não conhece a Deus, sim, ele pode até mesmo ter muitas dificuldades com isso. Mas e o crente? Será que o crente tem dificuldade com isso? A grande resposta é que sim. Nós também temos, por vezes, a angústia, e uma angústia onde nós acreditamos em Deus, acreditamos que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, mas parece que, por vezes, Ele deixa de agir na nossa angústia, na nossa aflição, na nossa adversidade, diante de calamidade. Parece que Deus se ausenta. Meus irmãos, você já se sentiu assim? Angustiado? Angustiado por parecer que Deus está silencioso diante da sua aflição, da sua dor, da sua adversidade? Você, quem sabe, já se perguntou por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Quem sabe você já se perguntou, ou você já ouviu pessoas fazerem essa pergunta: por que Deus permite tantas mazelas? Por que Deus permite a violência? Por que Deus permite que crianças sejam abusadas, violentadas? Por que Deus permite isso? Talvez você já tenha se questionado, por exemplo, que Deus não impediu a pandemia, não é mesmo?
Nós vivemos recentemente uma pandemia onde pessoas queridas, pessoas próximas, parentes, irmãos, foram ceifados pela pandemia. A pergunta é: por que Deus não impediu? Deus poderia ter impedido? Por que Ele não impediu? Ele não é Senhor? Ele não é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, é interessante que os tempos mudam. Os tempos mudam, mas as perguntas do ser humano, elas são bem semelhantes. O homem, o ser humano, sempre teve problemas com isso. Até quando, Senhor? Até quando? A história de Abacuque, ela tem muito a nos ensinar sobre o crente na hora da aflição. Sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O crente na hora da aflição. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque, por exemplo, ele foi escrito em um cenário calamitoso, um cenário de violência, um cenário de injustiça, de imoralidade. Este era aquele momento que estava vivendo Abacuque. E o que nos chama a atenção, tudo isso dentro da nação e é o povo de Deus. Um povo vivendo em violência, em calamidade, opressão dos mais pobres. Eram coisas que eram marcas daquela sociedade. A lista de pecados cometidos por aquele povo naquela época era extensa. E Abacuque, ele começa o seu livro lamentando isso. Você olhar para o capítulo 1 de Abacuque, logo lá no início, ele já começa com as palavras, o verso de número 2: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Parece que Abacuque estava falando do Brasil, né? Meus irmãos, aqui está Abacuque lamentando: Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Meus amados irmãos, muitas vezes nós, como Abacuque, oramos assim: Senhor, até quando? Senhor, vem ao meu socorro. Senhor, estou desesperado. Senhor, estou angustiado. Senhor, vem até mim. E muitas vezes o que acontece? Se a coisa estava ruim, fica pior. É o que acontece aqui. Abacuque está falando: Senhor, a coisa está ruim. Veja só a violência. Veja só a injustiça, a opressão, o litígio. Senhor, venha, nos acuda, venha corrigir esta nação. O que Ele quer? Uma intervenção divina, onde essas coisas sejam dissipadas e tudo fique bem. É isso. Não é assim que nós oramos, não é assim que nós queremos. Quando estamos na adversidade, Senhor, venha, nos socorre. A pessoa está doente e nós oramos: Senhor, alivia a dor do teu servo, dê saúde a ele.
E daqui a pouco nós recebemos a notícia: piorou. Ou então morreu. E aí nós falamos: aonde está o Senhor? Aonde está Deus nesta hora? Essas angústias, essas perguntas, elas vêm sobre nós. A resposta de Deus para Abacuque foi justamente nesse sentido. Ele queria que o Senhor agisse com graça, com misericórdia, com perdão, mudasse a sorte daquela nação. E sabe o que Deus disse? Eu vou levantar um povo pagão, os caldeus, para ser a vara de disciplina contra esta nação, contra o meu povo, o povo escolhido. Os babilônios, os caldeus, naquela época, formavam uma nação muito, mas muito pior do que o próprio Judá, a própria nação de Judá. Era uma nação violenta. Os caldeus, eles eram violentos, injustos, idólatras. Nessa época, o Império Babilônio estava em franca expansão e crescimento, estava exterminando tudo que caminhasse contra eles, e eles também caminhavam para derrotar as nações no seu tempo. Eles tinham um projeto de poder ambicioso, de ser o reino sobre toda a terra. Ai daqueles que se colocassem no seu caminho, ai deles. Meus irmãos, agora, a bola da vez seria Judá. Deus está falando disso. Abacuque, você acha que está ruim? Vai piorar. Vai ficar pior. Os caldeus vão vir, vão sitiar. Os caldeus eram conhecidos pelos seus ataques perversos, impiedosos, e desse modo, diante do encheiramento do povo de Deus e da invasão iminente daquele povo de Judá, de Jerusalém, Abacuque fica espantado. Não era isso que ele aguardava, não era isso a resposta que ele esperava. Essa foi uma resposta inesperada. Mas, meus amados, o profeta, ele entra em desespero até. Abacuque fica em choque com a ação de Deus, com a resposta de Deus, chegando a dizer, ainda lá no capítulo de número 1, no verso de número 12, ele vai dizer assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. E agora, olha só, por que pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está abismado com a resposta de Deus. Ele declara que Deus não pode ver o mal, que Deus não tolera a maldade. Como assim ficar em silêncio diante do fato de que ímpios vão devorar aqueles que são mais justos do que eles? Parece que isso não faz sentido. Parece que isso não faz sentido. É isso que está abalando o profeta.
Então o profeta, ele toma uma decisão. O profeta decide subir na torre de vigia. O que é subir a torre de vigia? Meus irmãos, aqui significa assumir uma posição como o dos guardas em cima de uma muralha. Aqueles que ficam diante, numa altura, onde eles podem enxergar ao longe. A ideia é que ele quer enxergar ao longe. Ele está olhando somente para a situação presente. E ele então fica desesperado. Mas ele diz, não, eu vou subir a torre de vigia. Nos tempos passados, havia muito disso, né? As torres aonde lá de cima a pessoa ficava olhando para ver se um inimigo vinha. E quando vinha, ele já detectava ao longe, já preparava ali o povo, fechava as portas. Ele quer subir a esta torre, ele quer enxergar ao longe, ele quer um tempo a sós para ouvir as respostas do Senhor aos seus questionamentos. Meus irmãos, Deus então fala, e a palavra de Deus nos mostra que na sua segunda resposta, a Abacuque, elas trazem aqui alguns ais. Você pode ter notado aí na leitura, alguns ais. Esses ais se referem aqui às iniquidades da Babilônia e tem aqui uma ideia de cuidado. Ou seja, essa mensagem que diz mais respeito aqui, neste contexto, aos babilônicos, serve para que, olha, o Senhor vai vir com sobre todos aqueles que cometem pecados, aqueles que inflamaram a ira do Senhor. Esses ais são lamentos como um julgamento. Deus vai julgar. Deus não está impassivo. Deus vai julgar. Não achem que as pessoas vão pecar, vão fazer tudo contra Deus, contra o Senhor, contra o povo de Deus e ficar sem juízo. Não. Temos 5 ais aqui. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia estes ais. No verso de número 6, nós vamos ver o Senhor falando aqui contra o roubo e contra a extorsão. Veja só, a partir do verso de número 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Meus irmãos, Deus está aqui dizendo: eu condeno o roubo, eu condeno a extorsão, e Ele promete que todos aqueles que fazem isso, que praticam isso, se tornarão vítimas. Por quê? Porque os olhos do Senhor não toleram contemplar o derramamento de sangue,
a violência. Existe, por vezes, a falsa percepção de que Deus está inerte, de que parece que Deus não está agindo diante de tanta violência, diante de tanta maldade, de tanta atrocidade. Porém, no momento certo, Deus vai agir. Deus vai agir. Nada passa despercebido, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. O segundo ai está aí a partir do verso de número 9. Veja só: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui nós temos uma palavra contra a ganância, contra a arrogância. Deus declara aqui o seu juízo contra quem obtém lucro injusto. Todo tipo, meus irmãos, de benefício oriundo de engano, de mentira, de fraude, é abominável aos olhos do Senhor. Abominável. Aqueles que enriquecem com dinheiro ilícito irão pagar. Irão pagar. E vão pagar caro. Vão pagar caro. O texto diz que há quem assim haja para pôr o seu ninho no alto. Para pôr o seu ninho no alto. E aqui parece que há uma referência ao orgulho dos caldeus. Os caldeus se achavam aqueles que estavam no alto. Quem é mais poderoso do que nós? Quem vai nos segurar diante do nosso avanço? Eles pensavam que estavam construindo os seus ninhos no alto, confiando no seu poderio, no seu exército, na sua invencibilidade. Os babilônios, impiedosamente, eles roubavam de outros povos para edificar uma nação aparentemente invencível. No entanto, fica aqui muito claro que não há invencibilidade diante de um adversário como o Senhor dos Exércitos. Ninguém há que se possa levantar contra o Senhor dos Exércitos. Dos versos 12 ao 14, nós vemos aqui uma palavra contra a corrupção. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, estes versículos reforçam estes ais já anunciados pelo Senhor: engano, mentira, violência, crime, sangue derramado, vantagens indevidas, corrupção. O fato novo nessa denúncia é que Deus diz que essas disciplinas, elas virão, porque essas tentativas de capitalizar o mal serão frustradas. Deus vai frustrar. A terra está cheia de maldade, diz o texto. Entretanto, o Senhor declara que um dia ela se encherá com o conhecimento da glória do Senhor, porque Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Senhor dos Exércitos. O mal jamais irá prevalecer. Preste atenção nisso. O mal jamais vai prevalecer.
A partir do verso de número 15, nós temos aqui um ai contra a embriaguez e a violência. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O pecado, meus irmãos, denunciado aqui, envolve o uso de bebidas alcoólicas, especialmente o seu uso com o propósito de manipular outras pessoas. A Babilônia, por exemplo, ela era conhecida justamente pelas suas festas regadas a muito álcool. As festas na Babilônia eram um carnaval. Eles faziam um carnaval naquela época. Pensa que o carnaval é novo? Não, o carnaval já existia lá na Babilônia. Eles cantavam, dançavam, pulavam, bebiam, se embriagavam. Ali as festas se transformavam em orgias, devassidão, assim como o nosso carnaval. Nosso não, assim como o carnaval. Meus irmãos, muitas pessoas eram ludibriadas neste ambiente, mas Deus diz: essa nação será envergonhada. Essa nação será envergonhada, como todo aquele que embriaga e perde o controle de suas ações. O cálice que essas pessoas irão beber é o cálice da ira do Senhor. Cálice da ira do Senhor. A busca pela glória humana por vias tortuosas só leva à ruína, só leva à desgraça. Nós sabemos disso. Meus irmãos, o quinto ai está aqui a partir do verso de número 18. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Meus irmãos, a quinta denúncia, o quinto ai aqui é dirigido àqueles que constroem ídolos para si. Construir ídolos é um empreendimento inútil, nós sabemos, e o homem faz isso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. Fábrica de ídolos. Um Deus fabricado não tem vida. Um Deus fabricado não respira. Um Deus fabricado não fala, não escuta, não tem poder. É absolutamente inútil. O ídolo é inútil. Deus Todo-Poderoso é bem diferente desses falsos e frágeis ídolos. Todos os povos precisam ouvir que essas investidas militares dos caldeus, investidas bem-sucedidas da Babilônia, não são decorrentes dos seus ídolos, da força dos seus deuses. Aliás, meus irmãos, Abacuque, no capítulo 1, ele informa uma coisa que é extremamente importante para que nós venhamos a refletir sobre isso. Aquela nação, ela vem trazendo destruição, ela vem trazendo violência, mas sabe quem levantou eles?
O próprio Deus. O próprio Deus. Porque é Ele que governa. É Ele que é soberano. Aquilo que estava acontecendo não era por força dos deuses da Babilônia, não, era o próprio Deus, o próprio Senhor. Abacuque, no capítulo 1, ele informa que aquela ascensão dos caldeus é fruto do propósito do Senhor, do propósito de Deus. Não há nada, meus irmãos, que fuja ao propósito de Deus. O Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus altíssimo, Ele é o Deus grandioso que governa. Quem governa o Brasil? Eu queria um outro governo. Eu estou contente com esse governo. Meus irmãos, quem levanta governo, depõe governo, é Deus. É Deus. Deus verdadeiro governa a história com mão poderosa. E isso é absolutamente incrível. Não é por menos, meus irmãos, que este texto, capítulo 2, ele termina com um desfecho que é maravilhoso. O verso de número 20. O que diz o verso de número 20? Olha aí. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É o Senhor quem governa. Meus irmãos, caminhando para o final, diante de tantos ares, quem pode então permanecer diante de Deus? Quem está isento de receber condenação divina? Quem pode escapar do peso da mão do Deus que não tolera pecado? No início desse capítulo de número 2 está escrito: o ímpio está envaidecido, os seus despojos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Preste atenção nisso. O justo viverá pela sua fé. Quanta violência, quanta maldade, quanto litígio, quanta corrupção. Como Abacuque, nós podemos pensar: Senhor, o que será de nós? Até quando? Deus está dizendo: eu estou no meu santo templo. Cale-se diante de mim toda a terra. Lembram de Isaías? Em um momento de desespero, aonde o livro de Isaías, no capítulo 6, começa com uma nota fúnebre. No ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Que tristeza, o grande rei. E agora, o que será de nós? O que será do povo? O próprio Isaías está preocupado. E ele entra no templo, e a Bíblia diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como que dizendo para Isaías, consequentemente para todo o povo: sou eu que governo, sou eu quem estou no controle de todas as coisas. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, essa expressão, ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela sua fé. 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, é o mais famoso, por causa da reforma religiosa. Mas está lá também em Gálatas, capítulo 3, verso de número 11. Também está lá em Hebreus, capítulo 10, verso de número 38. Em Hebreus, por exemplo, esse texto é aplicado à confiança de que Cristo, o justo, é aquele que voltará para julgar os ímpios. Essa esperança é uma esperança escatológica, uma esperança que nos fortalece diante das adversidades.
adversidades impostas por quem despreza a vontade do Senhor. Quantas adversidades nós passamos por causa de governos corruptos, por causa de homens que pensam somente em si, no seu bem-estar. Mas essa vitória, meus irmãos, é nossa. Essa vitória já foi obtida na morte e na ressurreição de Jesus. Na morte e na ressurreição de Jesus. Essa vitória, ela será cabalmente consolidada quando Cristo retornar para consumar o seu reino. E Ele vem. Ele vem. O Senhor vem consumar o seu reino. Sim, já podemos ver o reino de Deus entre nós, sim, mas ainda não na sua completude. Mas nós temos certeza que Ele virá. E quando Ele virá, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós precisamos olhar para essa incomparável promessa e proclamar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, para que você se lembre, na hora do aperto, na hora da sua adversidade, na hora da aflição. Quem sabe você entrou aqui esta noite com uma aflição, com um desejo de que Deus mude a sua história, e Ele pode mudar. De que Deus lhe dê paz, e Ele dá. Mas nós precisamos entender certas lições. E essa narrativa que nós encontramos no livro de Abacuque nos mostra lições preciosas. A primeira delas: Deus tem o tempo certo, irmão. Deus tem o tempo certo. Nossa geração, a geração que nós estamos vivendo no presente, é a geração de tudo rápido, do iFood, do Netflix. Um clique, pronto, você tem ali o que você quer. Isso, por um lado, é maravilhoso, facilita, não é, a nossa vida, mas por outro, nós nos acostumamos a conseguir coisas com clique. E nós sabemos que não é assim. Não é assim. Meus irmãos, muitas vezes nós nos acostumamos com isso, e isso pode gerar em nós sensação de que as pessoas, de que o casamento, de que os filhos, de que a carreira profissional, a vida e até Deus funciona à base do clique. Não. Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Uma das coisas mais difíceis para nós é ter de esperar. Vocês lembram do salmo que nós lemos no início? Salmo 40. Como que começa o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. E aí o que acontece? Ele ouviu o meu clamor. É no tempo dele. Espere no Senhor. Espere o tempo dele. Ore, clame, busque. Mas espere o tempo do Senhor. Obedeça a sua palavra. Muitas vezes nós acabamos tomando decisões precipitadas, porque nós queremos as coisas rápidas, urgentes. E aí, tomamos decisões que não eram para ser tomadas. Nos machucamos, caímos, pecamos. Espere o tempo do Senhor. Segunda lição: saiba de uma coisa, Deus tem a resposta certa para a sua vida. Deus tem a resposta certa para a sua vida. E deixe-me falar, nem sempre a resposta do Senhor será aquilo que nós queremos ouvir.
Lembra de Abacuque, né? Senhor, eu quero isso. Não vai ser isso. Vai ser pior. O caso de Abacuque nos mostra, ele pediu um ponto final nas maldades do povo. O Senhor declarou que iria frear o avanço do mal por meio de uma nação má. Não era essa a resposta que Abacuque queria. Ele não queria ouvir isso, mas foi o que Deus disse. Então preste atenção, Deus tem a resposta assim. Aguarde nele. Certa feita, o grande apóstolo orou ao Senhor: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes ele ora: Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Deus fala para aquele apóstolo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor te basta. Deus tem a resposta certa, na hora certa. Espere nele. A terceira lição: Deus tem a ação certa. Abacuque queria entender porque Deus parecia não estar agindo. O Senhor lhe traz uma resposta. Abacuque entendeu que Deus não falha. Ele é aquele que faz cumprir as suas promessas, a sua palavra, no tempo determinado e do jeito certo. O tempo de Deus é um tempo perfeito. O tempo de Deus é um tempo perfeito. A ação do Senhor é perfeita. Apesar de você, quem sabe, não está vendo claramente Deus agindo, Ele está agindo na sua história. Meu amado irmão, não tenha dúvida disso. Deus está agindo na tua história, na tua vida. Ele está agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ele cuida de você. Ele ama você. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus tem a ação certa. Nem sempre você vai entender o modo de Deus agir. Mas confie que a sua ação é boa, perfeita e agradável. Em último lugar, Deus tem a vitória certa. Amém? Deus tem a vitória certa. Existem períodos na história que parece que o mal vai prevalecer. Parece que o mal está prevalecendo. Ficamos, quem sabe, como Abacuque, angustiados com a corrupção, com a violência, a perversidade do desemprego, a imoralidade. Imoralidade hoje que é aplaudir, não é mesmo? A banalização da violência, entre tantas coisas. E nesse momento, muitas vezes, a nossa esperança parece ficar perdida. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Mas a esperança escatológica nos ancora no porto seguro da promessa de Deus. Deus já decretou a derrota dos principados e das potestades deste mundo tenebroso. Portanto, meus queridos irmãos, minha palavra para você nesta noite: confie no Senhor. Confie no Senhor. Certa feita, Billy Graham disse: se acalmem, tudo vai dar certo. Eu já li a última página da Bíblia e lá está escrito: nós venceremos. Nós venceremos. Meus irmãos, o último capítulo já está escrito, porque Cristo venceu. Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo vive,
Cristo reina eternamente. Experimente confiar nele, ficar ao lado dele. Quando isso acontece, eu e você somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos conforta nessa noite. Palavra que nos traz lições aonde nós entendemos que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Governa sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Se há alguém aqui, ó Deus, nesta noite, com profunda dor no coração, angústia, medo, por causa de situações adversas, Senhor, do teu Santo Espírito, fale profundamente, ou tenha falado profundamente a este coração, que saia daqui certo de que no Senhor somos mais do que vencedores. Amém. Amém.